por que os juros reais no Brasil é tão alto. Eu tinha até um gráfico mais longo. A gente vê que em grande parte da nossa história, o nosso juro real foi muito mais alto. E não só ele foi muito mais alto do que é hoje, como ele foi muito mais alto em relação aos outros países. Então a gente fez aqui uma tabelinha basicamente mostrando a diferença dos juros reais ex-ante do Brasil com a média de outros países, mostrando que agora, apesar de todo, assim, vamos dizer assim, de toda a narrativa que os juros é muito alto, e ele de fato é, a gente vê que ele é menor, a diferença é menor hoje do que foi na média dos períodos passados. Até tem um outro gráfico mais longo que mostra que o juros real está alto, mas proporcionalmente menos do que era no passado. Quando a gente olha aqui esse gráfico, a diferença entre a taxa de juros nominal atual e a média de 11 até 19, a gente vê que grande parte dos países, como forma de enfrentamento à pandemia, teve que subir os juros muito mais proporcionalmente ao que o Brasil teve, e grande parte está atingindo um pouso muito menos suave do que o Brasil, ou seja, está custando mais em emprego, está custando mais em crédito e está custando mais em PIB. A gente consegue ver também uma comparação com a América Latina, na mesma direção, mostrando que a diferença entre a taxa de juros real atual e a média no Brasil ela está menor proporcionalmente do que foi no passado. Aí a gente discute muito sobre por que a taxa de juros no Brasil é tão alta. Um tema que eu acho que deve voltar agora ao centro do debate é esse tema da recuperação de crédito. A gente falou sobre isso em 19, depois falou sobre isso em 20, veio a pandemia, a gente não falou muito, mas assim, a verdade é que poucos países têm uma recuperação de crédito pior do que a do Brasil. Se a gente olhar ali, tem Zimbábue, Turquia, Burundi, Venezuela, Haiti e Angola. Então, assim, é uma coisa dramática. E aqui, uma parte da razão pela qual isso é assim é porque a recuperação de crédito ela é judicial, não é extrajudicial, demora muito tempo. Quem trabalhou em banco aqui sabe que banco hoje, quando o crédito é pequeno, ele nem cobra mais, porque o custo de cobrar é maior do que o custo do crédito que recupera. Então você tem esses write-offs, esses massivos de balanço de banco que vão acumulando. Além disso, a gente tem uma dívida que é sim maior, e aqui eu estou usando o conceito do FMI, uma taxa de poupança baixa, e aí a gente tem uma média do CDS, do Credit Default Swap, que é o parâmetro de risco, um pouquinho mais alto também na média.